Vamos então à nossa aula número 11, tratando aí da introdução à teologia, no bloco 1, módulo 1, aula número 9. Neste bloco vamos tratar mais alguns assuntos em relação à introdução à teologia. E logo após teremos mais uma provinha para aumentar aí o seu ganho no seu currículo, tá certo? Vamos já então puxar aqui a nossa apostila. Você consegue ver aí, ó? Deixa eu pôr direitinho aqui para você acompanhar. Nós estamos na aula número 11, disciplina Introdução à Teologia, ok? Vamos seguir aqui. Ok. As divisões da teologia, a parte 2. Nós havíamos falado na aula 9, algumas coisas com relação à parte teológica nas divisões, né? E vamos continuar agora aqui na parte 2, ainda falando um pouco mais sobre isso. Teremos o destaque da teologia litúrgica, a teologia pastoral, a teologia calvinista. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada, porque depois, com o tempo, nós vamos trabalhar muito a teologia arminiana e a teologia calvinista. Tá bem? Vamos lá, na teologia litúrgica. O culto cristão é um movimento de ritos e rituais. Ritos são pequenos movimentos que acontecem dentro dos rituais. A teologia litúrgica visa trazer uma compreensão bíblica sobre os atos e rituais desenvolvidos pelo culto cristão. Esta modalidade pertence também e cruza com outras facetas da teologia bíblica. Por exemplo, a antiga discussão sobre a Santa Ceia. Se é transubstanciação, consubstanciação ou representação. Esse debate pertence à teologia litúrgica. Assim, a teologia litúrgica tende a estudar os múltiplos ritos ou atos de adoração no serviço de celebração cristã e suas variadas expressões. Então, vamos lá. O culto só pode acontecer com a teologia litúrgica em movimento. Dentro do culto cristão, ele pode ser o mais moderno possível, ele pode ser bem contemporâneo, mas ele vai ter lá ritos e rituais. Os ritos são pequenos comportamentos dentro de um ritual. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Santa Ceia do Senhor. Há igrejas que usam levar até as pessoas os elementos da ceia, o cálice e o pão. Há outras que apenas pedem para que o povo venha à frente, peguem na mão das pessoas que estão lá na frente trabalhando. Há também algumas igrejas que só o sacerdote toma o suco de vinho, ou vinho, propriamente dito, e o povo pega o pão, no caso a hóstia. Ou seja, são ritos dentro dos rituais. Nesse caso, quem é o ritual e quem é o rito? Na teologia litúrgica, o ritual é a programação ampla. Vamos ter uma Santa Ceia. Todas as igrejas cristãs possuem a Santa Ceia, ou Eucaristia, Santa Comunhão, cada um dá o nome que acha mais ortodoxo. Então, dentro do contexto cristão, existe a questão da liturgia do ritual. Agora, dentro do ritual, nós temos os ritos, que são pequenos movimentos atendendo à demanda da proposta daquele ritual. Aí é o batismo, aí vem consagração de obreiros, e aí vai, não tem limite aí. Para os rituais e os ritos que compõem esse ritual. A teologia litúrgica visa trazer uma compreensão bíblica sobre os atos e rituais desenvolvidos pelo culto cristão.
Veja que durante a história cristã, da historicidade, a teologia litúrgica ela sofreu algumas mudanças. Há registro de Justino, até mesmo Tertuliano, Policarpo. Eles mencionam o culto cristão. O culto cristão, até o quarto, quinto século, ele se associava demais ao ritual e ritos da última ceia lá com Jesus no cenáculo. É bem assim, ele começa com uma demonstração, vem uma oração, uma palavra, a celebração da ceia e no final canta um hino. Hoje em dia, as igrejas fazem os hinos no começo, né? Não no final. Não é que nós temos que voltar e fazer igual a igreja primitiva. Os tempos mudaram, há outras propostas, né? Então, que não se perca o foco do Cristo exaltado no centro. Mas há a forma de fazer diferente. Mas eles, até o século V, eles se aproximavam ao máximo do que aconteceu na última ceia lá no cenáculo. A música era provocada pela palavra. Hoje não, a gente canta para encher linguiça, para o povo chegando e entrando. Sabe-se lá que Deus está recebendo isso, né? Essa pessoa faz de coração, Deus recebe, né? Mas, na verdade, mudou muito a questão litúrgica. Então, na Santa Ceia também, dentro do ritual da Santa Ceia, tem os que acreditam em transubstanciação, outros que acreditam em consubstanciação, outros que acreditam numa representação e outros só na memória. Na verdade, o grupo que veio da reforma radical, diz o Zwinglio, eles vão abraçar a ceia como uma mera memória. Não tem tanto valor assim, é memorial, que ali, né, o pão e o vinho, memorial. Já os de linha arminiana e também calvinista, nesse ponto aí, o calvinismo e o arminiano estão juntos aí. Eles têm a ceia como uma representação. As igrejas que são inclusive as que são arminianas, né? É porque no calvinismo esse ponto está junto com o arminiano aí. A Santa Ceia ela é uma representação, não é só uma memória lá, um pão que está ali, mas ela representa. Eles creem que a presença do Cristo vivo está entre eles, naquele momento da ceia. O que não torna o pão, nem o vinho, corpo e sangue, mas uma representação. Para os católicos, a Santa Ceia é transubstanciação, ou seja, os elementos sim são o corpo e o sangue de Cristo. Eles usam como base quando Cristo fala assim, este é o meu corpo, só que quando ele fala, ele está ali. Eles esquecem que quando a expressão este é meu corpo, como se ele estava ali? Que corpo é esse? Ele estava só representando, ele apontava como se fosse o corpo dele por representação, porque o corpo estava ali, não tem coerência. Para os da transubstanciação, após orar, o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho torna-se o sangue de Cristo mesmo, por todo o tempo. Há algumas igrejas que fazem até enterro do pão que sobra, como se fosse um corpo. E outros jogam o suco de uva ou o vinho que sobrou, se sobrou, né, no rio. Já os luteranos, eles são transubstanciação, ou seja, até que se ore e se participe, ali o pão é o corpo mesmo e o sangue o vinho é o sangue. Mas depois que acabou a Santa Ceia, perdeu a validade também. Só no período da Santa Ceia, que torna-se o corpo e torna-se o sangue. Bom, eu podia falar de batismo, de consagração de obreiros, mas basicamente a teologia litúrgica ela tem a organização dos cultos, ela muda de posição diferentemente de uma igreja para outra, mas o mais importante nela são os rituais e os ritos. Isso pode cair em prova, tá? O ritual é feito, mas os ritos compõem o ritual. Então, os ritos por si só não agem. Tem que haver um ritual que dê legitimidade para os ritos poderem operar. Ok? Vamos para o segundo tópico desta aula, que é a teologia pastoral. Muito bem. A teologia pastoral é embasada nas responsabilidades.
bíblicas que se espera de um pastor em relação à sua comunidade. Eu acho que está bem claro isso aí. Acho que não tem nenhuma dúvida nessa frase aí. Eu vou até ler de novo para você assimilar. A teologia pastoral é embasada nas responsabilidades bíblicas que se espera de um pastor em relação à sua comunidade. A teologia pastoral engloba aconselhamento, abordagem, crises locais, a linha teológica dos sermões, as liturgias, os ofícios pastorais. Enfim, que cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos e a ação pastoral da igreja e a vida regular dos fiéis. A teologia pastoral também está ligada à correção, exortação. Espera-se que seu impacto seja sentido na comunidade sempre no intuito de conciliar e refazer e trazer esperança ao povo. Essa teologia que está interligada à teologia prática, como também outras propostas, como missões, evangelização, etc. Aliás, geração, ação social, psicologia cristã, etc. Afinal, ela é muito ampla em todos os seus sentidos. A teologia pastoral, gente, é a teologia do cuidado. Pastor que não cuida não é pastor. Ele pode ser outra coisa na igreja, mas o pastor não é. O pastor cuida. O pastor cuida. Eu estive em Israel, lá em Belém, onde tem uma pastora de ovelhas mesmo. Ela trabalha como guia turístico e nas horas de folga, mas ela tem um compromisso com as ovelhas, passo lá, a ovelha mesmo que ela cuida, é lá de Belém. E ela nos está nos dizendo que o aprisco não é a ideia do cercado. O aprisco é um local que reúne água fresca, sombra e grama. Se tem uma grama aqui, se tem uma água fresca correndo e como é que eu falei? Água fresca, é muita coisa, né? Água fresca, sombra, não, água fresca, sombra é o nome de um filme. Água fresca, pasto, né? Então, quando você reúne um local que tem água, né, corrente, limpa, e tem pasto, então você tem um aprisco. E aí outros pastores também vêm levar para o mesmo aprisco. Então não tem cerca. Aprisco é isso. Quando eles se vão, cada um faz um barulho e leva suas ovelhas. As ovelhas pastam juntas, no mesmo local. Outra coisa que achei interessante ela falar, que a ovelha vai guiada, primeiro pela voz do pastor, segundo pelo batido do cajado no chão. O pastor faz um som, elas vêm, depois o pastor sai andando e bate o cajado em pedra ou algo rústico. Por quê? Porque se o cajado bater na lama ou na areia ou no barranco, não faz barulho. A ovelha perde a direção. Ele bate na pedra, elas estão espertas, pá, pá, e vai junto. A aplicabilidade na teologia pastoral é que nós, pastores, temos que bater o cajado na pedra, a rocha, a palavra que é Cristo. Pastor que fica batendo no barranco, na areia, as ovelhas estão perdidas. Então, nossa fé, nossa firmeza, nossa esperança está na rocha que é Cristo. Então, bata, pregue a rocha. Ela também nos falou que o modo como se pega uma ovelha não é pelo dorso, igual se faz com o cachorro, né? O pastor abre os braços e a ovelha vem, ele pega ela aqui, ó, e sustenta. Então, lidar com ovelha é lidar com abraço. E eu perguntei, mas, professora, e se você abre o braço e a ovelha não vem? Ela falou duas coisas, ou a ovelha não é tua, porque não vai vir se não for você, ou é um bode no meio das ovelhas que não vem. O bode corre de você, e quando ele aproxima é para chifrar. Então, você vê que existe toda uma estrutura a respeito disso aí. Com relação àquela questão de quebrar a perninha, falou que é verdade, não é costume, mas é verdade. Tem ovelha que não para quieta, que fica distante do rebanho, tem que quebrar a perninha para... Agora, quando o pastor vai quebrar a perna da ovelha,
Ele não pode quebrar aleatoriamente, apenas quebrar por quebrar, para corrigir a ovelha. Não. Ele vai quebrar, antes de quebrar, ele vai pegar no colo e ver o peso que ela tem, porque no momento em que ele quebra, ou que ela se machuca, ele vai ter que andar com ela no dorso. Segundo aquela pastora, eu não tenho comprovação científica a respeito disso, mas ela falou que existe um calor no pescoço do pastor, que em contato com a barriga da ovelha, aquele calor gera um estímulo celular e provoca uma cura, um ajuste na ovelha doente. Então, o pastor que vai bater na ovelha, tem pastor que bate e deixa no canto jogado lá, né, lá morrendo a íngua. Mas na ideologia pastoral lá de Belém, que essa moça nos falou, se o pastor bater na ovelha, ele vai ter que carregar no ombro, no dorso, por dois motivos, né? Primeiro, para curar o calor, e segundo, para mostrar o cuidado, e ela vai ver que as outras ovelhas estão andando normal, e só ela está andando no dorso porque ela foi rebelde. Então é uma cultura, assim, fenomenal a respeito da teologia pastoral. A teologia pastoral, tal como a teologia prática, ela deve se fazer presente na vida das pessoas multiforme. Porque, na verdade, no fundo, o pastor torna-se, às vezes, um psicólogo, psicanalista, delegado, polícia. Algumas atribuições interessantes que se presta aí ao pastor. Que as pessoas erram, antes de errar não pergunta, pastor não ouve conselho, e quando ouve não faz, aí vai erra, aí vem pedir para o pastor ajudar, mas já errou, né? A gente tinha falado, tinha comentado. Então, a teologia pastoral ela tem essa função de fazer com que a teologia seja uma praticidade na vida das pessoas. E elas vão receber o cuidado pastoral. Vamos mais uma teologia. Agora a gente vai falar um pouco sobre a doutrina calvinista, mas depois vamos ter aí a doutrina arminiana. Esta fase aqui é uma fase mais branda, porque a gente vai voltar com propriedade aí nesta doutrina. A teologia calvinista, né? É claro que já havia teologia antes da proposta calvinista, porém, o calvinismo elaborou uma nova ideia de pensar a teologia do século XVI. O seu fundador foi João Calvino. Essa teologia também é conhecida como reformada ou protestante. O Calvino se inspirou em Lutero e outros para tecer linhas de sua doutrina. O calvinismo possui muitos pontos teológicos, porém, os mais evidenciados são os que tratam da salvação, ou soteriologia. Haverá outro grupo chamado arminiano, que, inspirado nas obras do teólogo Jacob Armínio, do século XVI, vão classificar os pontos calvinistas, que são 5. Essa classificação, na verdade, quem fez foi os remonstrantes, que eram seguidores de Armínio, e eles fizeram, então, os 5 pontos calvinistas depois dos 5 artigos, né? Os pontos calvinistas conhecidos como tulipa, né? Que em inglês é essa tradução aí. E os outros são facts, é outra tradução, mas a gente vai chegar lá. Bom, do que é que trata a doutrina calvinista? Primeiro, ela trata da depravação total. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus, pecou toda a terra. A graça irresistível, segundo eles, a graça não se resiste, ela vai te alcançar e que não importa se você queira ou não, ela é irresistível. A eleição é condicional, na verdade ali na apostila está escrito, desculpa, tá certo, é isso mesmo, porque é muito parecido, né, as duas doutrinas. A eleição incondicional, é isso mesmo, não há condições para ser eleito, basta ser predestinado. Se for predestinado, você já está eleito eternamente. A expiação limitada, ou seja, Jesus não morreu por todos, morreu só pelos que haviam de ser salvos. Ele morreu só por aqueles que estavam predestinados para serem salvos. E nós temos a segurança dos salvos, e aquela frase que é muito usada, uma vez salvo, salvos para sempre, né? Salvo para sempre. Para Calvino, deixa eu voltar aqui que vou avançar um pouco.
Para Calvino e seus seguidores, Deus, por ser soberano, predestinou algumas pessoas para a perdição eterna e outras para a salvação eterna. Eles afirmam que Jesus morreu apenas para os que seriam salvos. Neste caso, a graça não se resiste. E uma vez salvo, jamais perde a salvação. Essa doutrina encontrou muitos adeptos, outros teólogos, e hoje há no mundo uma grande parte da cristandade adepta da mesma. Também existia, pessoal, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. O supralapsarianismo, dentro da ideia calvinista, é que Deus já decretou tudo antes. Decretou tudo. A queda, a salvação, a eleição, tudo. Ele já decretou antes. Ele foi supralapsarianismo, quer dizer, supremo lapso, né? Um erro supremo. Mas também tem a vertente do infralapsarianismo, que é depois da queda, aí sim Deus vai ver quem vai, pela presciência, sabe quem vai ser salvo, ele decreta a salvação daqueles que vão ser. Bom, é um tema bem discutido. A minha função aqui não é defender tese, porque é um seminário de formação. Eu também não quero chocar, nem magoar calvinistas nem arminianos. Eu estou contando aí a forma como eles veem, de que forma eles atestam para esse tipo de doutrina. Revendo aqui a matéria, são 5 coisas, né? A depravação total. Nesse ponto, o armínio também concorda com eles. Os arminianos concordam nesse ponto aí também. Aí a graça é irresistível, não se resiste à graça, porque uma vez Deus escolheu, não tem como você escapar. A eleição incondicional, então, ele morreu mesmo para salvar quem ele queria e acabou, e não há condição para isso. Já no arminianismo é condicional, né? Só tem que decidir por Cristo, andar em comunhão para gerar condições de ser eleito, né? A expiação limitada limita, então, o sacrifício de Jesus, dizendo que morreu por alguns, inclusive para só os que vão ser salvos. Tipo, para não desperdiçar a salvação. E a segurança dos salvos, que implica no contexto de ser uma salvação que não se perde. Bom, isso é que eles pensam, né? Isso é que eles colocam. Vamos à nossa provinha para a gente encerrar com chave de ouro essa aula. Está muito fácil a aula. Essa prova aí é a prova 10, é a última prova. Se você acertar uma pergunta, você tem 0,25 de ponto. Se você acertar 2, tem meio ponto. Acertou 3, tem 0,75. E acertou a 4, você tem 1 ponto. Então, se você conseguir 1 ponto em cada prova, com 10 provas, você consegue os 10 pontos para você passar com excelência. Vamos lá. Quais são os componentes da teologia litúrgica? Escolha uma das respostas. Seria a reforma do templo, distribuição de cesta básica? Seria serviço no culto, rituais, programa de evento, organização de cerimônia? Ou seria escritório, prefeitura e Estado? Então, essa pergunta é bem, né, bem fácil. Anote no gabarito aí, entrega para o monitor da sala, ele vai lançar lá no teu histórico. 2. Quais são as tarefas da teologia pastoral? A mensagem teológica, aconselhamento cristão, visita necessitados, etc. B. Comprar cimento, construir, ler planta de engenharia, pedreiro, etc. C. Abrir conta em banco, pagar prefeituras, montar os salários em dia, etc. Então, qual que é das 3 que você acha que é? Quais são as tarefas da teologia pastoral? Vamos lá para a questão número 3. Marque os pontos calvinistas. Quais são os pontos calvinistas? É a letra A, que é a... Opa, pintou um negócio aqui. Pronto, saiu. Que é a letra A, que seria depravação total, graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada, perseverança dos crentes. Será que é isso? Olha, os pontos calvinistas, será que são esses? Depravação total, graça irresistível,
eleição condicional, expiação ilimitada e perseverança dos santos. Bom, a B diz o seguinte, seria depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança dos salvos. Se for essa, você também coloca aí para fazer sua prova, tá bom? Vamos à questão número 4 e última. Opa! Marque os artigos arminianos. Então, olha só. O primeiro foi os pontos calvinistas, certo? Aqui, ó. Agora vem os artigos arminianos. Presta bem atenção que são parecidos, tá? Geralmente, se você colocou o A aqui, você vai colocar o B aqui. Então, marque os artigos arminianos. Seria o A, depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação ilimitada, perseverança dos crentes. Ou seria a seguinte forma, para os arminianos. Quais seriam ou para os arminianos ou para os calvinistas? Você tem que escolher aí. Seria B para os arminianos? A de cima é para os calvinistas, a de baixo para os arminianos. Seria assim, ó. A B, eles pregam a depravação total também. Aí vem a graça irresistível, né? A eleição incondicional, expiação limitada e a segurança dos salvos. Olha lá. Então, escolha um dos dois aí. Vamos de novo? Marque os pontos calvinistas. Seria a letra A, que é depravação total, graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada e perseverança dos santos. Será que é isso? Ou será que seria depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança dos salvos? E nos arminianos também. Seria A, depravação total, graça irresistível, eleição condicional, a expiação ilimitada, 5 pontos de perseverança dos santos, ou seria B, depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança dos salvos. Bom, eu espero que tenha sido muito prático e muito esclarecedor essa aula de hoje, ok? Não esqueça de fazer o gabarito aí, entregar na mão do monitor ou do professor aí da sala, ele vai lançar na sua pastinha lá no computador, para depois termos uma média das suas notas, tá bom? Muito bem, vamos ficando por aqui com a aula 10, desculpa, aula 11, né? Aula 11. Deixa eu conferir aqui, aula 11 mesmo, deixa eu ver isso aqui, senão eu posso estar, aula 11, tá vendo? Então eu tô bem de cabeça ainda. Aula 11. A gente volta com a aula 12 para fechar o bloco. Olha aí, 12 aulas com bloco fechado. Que legal, né? Vamos junto aí. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.